Começa agora o Empreendedoras que Inspiram, a série de entrevistas do nosso RaraCast. Apresentado por mim, Tainá Rubo. Acreditamos que toda mulher é rara e que ao decidir empreender, ela emana uma luz que inspira outras mulheres a brilharem também. Hoje vamos conversar com ela, que é cearense, empresária e mentora de negócios. Contadora, especialista em planejamento financeiro estratégico, possui MBA em controladoria e trabalha com finanças há 10 anos, de grandes indústrias a startups. Possui seu método de planejamento estratégico e já ajudou milhares de empreendedoras. Com isso, a Forbes a listou como uma das 7 empreendedoras mais influentes do mercado de tecnologia. Vamos receber essa mulher que é uma potência no empreendedorismo, Andresa Rodrigues. Seja muito bem-vinda ao nosso RaraCast. Obrigada, estou animadíssima com o nosso papo. Muito bom. Pra gente começar já começando, conta pra gente quem é a Andresa. Eu fiz aqui uma apresentação formal, né? Mas no seu olhar, quem é a Andresa? Boa. Eu sou uma mulher. Eu adoro quando começam contando que eu sou cearense, porque eu acredito muito que de onde a gente veio reflete muito quem a gente é, né? Não define aonde a gente está, nem onde a gente vai chegar, mas diz muito sobre a gente. E eu sou uma mulher que sou apaixonada pelo mundo dos negócios. E eu sou apaixonada por empreender, por ter negócios, mesmo depois tendo construído uma carreira como executiva. Eu fui executiva de uma das maiores indústrias da América Latina, né, específica assim, de minérios. Eu, naquela época, achava, e a maioria dos millennials tinham esse ensinamento, essa crença, que ter uma carreira era a única e melhor opção para a sua vida financeira, principalmente. Então, eu agarrei essa verdade e vivi ela intensamente, né? Fiz faculdade, construí a carreira bonitinha, com vários MBAs, especializações, até que, quando eu cheguei no que a gente chama de teto, né, dessa grande companhia, eu comecei a me perguntar, será que é aqui, nesse ponto que eu tô, que eu quero passar os meus próximos 10, 20 anos? Porque na época era essa verdade. Você construía uma carreira e quando chegava no topo, você ficava lá. E eu me questionei muito e tive coragem de dar um passo, que era sair dessa carreira de executiva e começar a empreender. Então, eu sou uma mulher que, sem sombra de dúvidas, é apaixonada por empreender, porque foi nos negócios que eu encontrei uma verdade de poder ser eu mesma, fazer o que eu gosto, o que eu acredito, e como consequência, receber e construir a minha realidade financeira, de relacionamentos, com base nisso também. Muito bom, muito bom. E isso que você falou é muito verdade, porque a gente foi ensinada, né, a criar uma carreira sólida e estaria ótimo, né? Mas quando você virou a chave para empreender, como que você fez essa transição? Qual foi a sua primeira ideia? Qual foi o seu primeiro negócio? O que você pensou assim, eu acho que isso daqui é um caminho para mim? Eu comecei a empreender, na verdade, sem querer empreender. Sendo bem honesta, minha carreira de executiva era ótima. Eu tinha 23, 24 anos, eu já ganhava 70 mil reais morando no Ceará. Então, há uns bons tempos atrás, não vou falar, né, porque vamos fazer conta da minha idade. Mas eu tinha uma vida financeira estável. Eu construí uma vida financeira estável de uma família que eu venho, que não tinha referência dessa estrutura que eu tinha conquistado, era um grande momento para mim. Então, eu deveria estar feliz, só que eu não estava. Apesar dessa conquista, apesar dessa nova realidade que eu tinha experimentado, que antes eu não tinha vivido através da minha família, porque, enfim, eles não tinham estrutura, eu ainda assim não estava feliz. E eu achei que era porque eu vivia em uma indústria super machista. Eu era a única diretora de uma bancada enorme de homens de 40, 50, 60 anos, e eu tinha meus 20 e poucos. Então, com o conhecimento e a visão que eu tinha naquele momento, a verdade que eu acreditei foi: cara, eu tô infeliz porque eu sou jovem, sou enérgica, e esse ambiente industrial, quadrado, burocrático, não tá dando match.
eu quero fazer outra coisa. E se eu for para esse mercado inovador das startups, que são empresas que faturam milhões, movimentam várias pessoas e ainda assim são jovens, trabalham sentados no puff quando de meio, às vezes até descalço. Então, o primeiro movimento que eu fiz em busca dessa nova realidade foi mudando da indústria para startups. E topei um desafio de estruturar uma startup para captar um investimento e depois a gente vender. Quando eu cumpri esse desafio, eu me peguei tão insatisfeita quanto na indústria e resolvi tirar um sabático para tentar entender o que eu estava sentindo. Porque, de novo, eu tinha feito um grande goal, uma grande conquista profissional, continuava insatisfeita. E nesse momento eu tinha entendido que não era sobre o modelo do negócio, não era sobre o mercado que eu estava, era sobre mim, era sobre a pessoa que eu era. Então, eu resolvi fazer um sabático, né? Tirar 6 meses sem trabalhar, sem pensar em nada. No primeiro mês, eu encontrei uma pesquisa do Sebrae que falava que negócios de mulheres quebram 3 vezes mais rápido do que negócios de homem, por um único motivo. Elas não sabem como fazer gestão financeira. E aí, essa pesquisa me chocou muito, eu passei um mês inteiro estudando sobre ela. Fui pra rua, entrevistei 100 empreendedoras dizendo, tipo, gente, como assim? Tem Google, por que vocês, se não sabem, não buscam ajuda? Enfim, passei o meu primeiro mês de sabático trabalhando loucamente. Loucamente nessa investigação, porque para mim era uma investigação. Até que eu resolvi consolidar essa investigação em mais uma pesquisa mais profunda. Eu gravei um vídeo, coloquei no Instagram, criei um Instagram do zero para essa pesquisa. E eu gravei um vídeo rápido que dizia assim: se você é uma mulher empreendedora, você gosta do que você faz, você ganha dinheiro através disso, e ainda assim, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, você não se sente feliz, pelo contrário, você se sente insegura, sem previsibilidade e muito menos sabendo como resolver isso, me manda um direct que eu quero entender o porquê que você tão boa não consegue ter também uma relação boa com o dinheiro. O meu objetivo ali era exclusivamente continuar investigando, ouvindo empreendedoras. Porque eu gravei esse vídeo e peguei um avião maravilhoso para fazer uma viagem em família ao redor da América Latina. Quando eu aterrissei no primeiro país, que foi a Argentina, tinha 14 directs de mulheres dizendo, cara, eu quero comprar isso que você tá vendendo. Eu não tava vendendo nada. Era tipo uma pesquisa até ali, né? E aí eu falei, legal que você quer comprar, sinal que você tá comprada antes com a sua transformação em resolver, né, o seu problema, o que te incomoda e te limita. E essas 14 mulheres me convenceram a criar um negócio para ajudar elas. E assim nasceu a Her Money. A Her Money foi um sistema de gestão financeira. Eu criei um robozinho onde elas me mandavam foto do que recebiam, o que gastavam pelo celular, pelo WhatsApp. A tecnologia transformava essa imagem em números e gerava automaticamente o fluxo de caixa, DRE e todos os gráficos de gestão financeira. E a gente teve mais de 5.000 empreendedoras utilizando esse software. Em paralelo a isso, eu comecei a ir para a internet, falar sobre empreendedorismo, gestão financeira, planejamento. Fui muito para o YouTube de 2019 a 2022. Falar sobre isso, né? Como que, gente, vocês estão nessa situação, a gente não pode deixar que vocês vivam essa realidade pleno do século 22, quase. E aí eu tive só de alunas, mais de 15.000 alunas a gente teve. Então, minha experiência empreendedora começou assim, querendo ajudar outras empreendedoras, e elas me formaram na empreendedora que eu comecei a ser. E depois disso, eu vendi a Her Money para uma grande companhia, e agora estou empreendendo novamente uma empresa de educação, uma escola de formação de empresários para desenvolver e escalar negócios.
Muito bom. Não, e eu falo que a gente é uma junção das nossas experiências da vida toda, né? Às vezes a gente tem uma experiência lá atrás que você fala assim, isso daqui não tem nada a ver com o empreendedorismo, ou então isso daqui não vai impactar, né, no empreendedorismo, mas só o fato de você já ter feito uma carreira meteórica executiva, isso te preparou também para poder enxergar esses negócios de uma outra forma, né? Isso sem dúvida. Sabe o que é? Isso é muito real o que você falou. E eu não tinha percebido isso até a Hermione crescer tão rápido. Uma das coisas que as pessoas mais me perguntavam quando eu tava com a Hermione, porque em 18 meses a gente saiu de uma ideia do papel a uma empresa que trouxe os maiores executivos como investidores do país, com uma base gigantesca, contratos com os maiores bancos do país, que movimentavam milhões. A gente cuidou de R$500 bilhão nesse curto período de operação. Então, as pessoas me perguntavam muito, né? Eu sou mentora de negócios desde 2019, 2020, e as pessoas me perguntavam, cara, eu vim aqui para você me dizer qual que é o seu segredo? Como que você conseguiu construir um negócio bem estruturado, planejado, com crescimento escalado, tão rápido? E eu, fazendo essa análise, um dia eu perguntei para os meus investidores, por que vocês me deram R$2 milhões com a ideia no papel para minha primeira experiência como empreendedora? E aí a sala foi unânime em dizer: a gente confiou em você porque poderia ser a sua primeira experiência como empreendedora, mas você já tinha muitos anos liderando um negócio. Porque do lado do presidente sempre teve eu, a diretora de planejamento estratégico. Então era a minha primeira vez liderando um negócio meu, onde o meu principalmente estava na reta. Mas eu já tinha muitos anos de visão panorâmica, eu já tinha muito repertório de como construir um plano, sabendo que o mundo é imprevisível e ainda assim eu preciso chegar do ponto A ao ponto B, com todas as minhas metas, com todo o meu time, com todo o meu faturamento que foi previsto sendo realizado. Então, essa minha habilidade de ser uma executiva, sem sombra de dúvidas, foi um grande diferencial para o meu negócio, ele ter tido um resultado tão concreto e tão rápido, sabe? Sim, com certeza, porque as pessoas, eu sei que o nosso público é 100% de empreendedoras, né? E muitas vezes a pessoa tá nos ouvindo e pensando assim, mas por que para algumas pessoas é tão rápido e para outras demora tanto? E na verdade é justamente isso, não é que para uma é rápido ou para outra demora. Todo mundo, a jornada, ela é contabilizada, né, de forma total e não só naquele recorte daquele negócio ou daquela outra circunstância que a gente passou, né? Porque isso faz toda a diferença, né? Total, eu acredito muito que a gente é a soma de tudo que a gente viveu. Por mais que a gente esteja entrando, de repente, em algo novo, o seu repertório como ser humano, ele é a soma de tudo que você viveu. E que bom, né? Que a gente pode utilizar essa variedade de repertório para Graças a Deus, né? E isso também é um ponto importante, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou começar do zero, né? Eu vou abrir outro negócio, eu vou começar do zero. A gente nunca começa do zero, a gente continua de onde a gente parou, né? Daquela página do livro que a gente parou, a gente só vai começar outro capítulo, né? Mas toda essa história foi vivida. E aqui a gente tem uma pauta muito importante, que é o empreendedorismo feminino, né? Empreender como uma mulher. Eu tenho um movimento, né, dentro das minhas mentoradas, que é empreenda como uma mulher. Na coragem de você ser quem você é, da gente não precisar querer empreender como um homem empreende. Para você, o que significa empreender como uma mulher? Eu acho que é um grande ato de coragem você ser uma mulher na frente de um negócio. Primeiro porque eu imagino que você saiba, mas não é um conhecimento que toda mulher tem. Mas até 60 anos atrás, 60 anos, gente, é um curtíssimo período de tempo.
nós mulheres éramos legalmente proibidas de gerir e gerar recursos financeiros. Existia um artigo na nossa Constituição que dizia que, por mais que nós sejamos incríveis e habilidosas com dinheiro, a gente não poderia gerir recursos financeiros. Receber uma herança, passa para o marido, querida, porque você é incapaz. Você sabe, você tem uma habilidade, você sabe vender, não, você é incapaz. Gente, a palavra que estava escrita era incapaz. Então, assim, ser uma mulher na frente de um negócio, por mais que hoje a gente tenha a internet, por mais que hoje a gente tenha o direito da mulher, por mais que hoje a gente tenha minimamente uma estrutura de apoio à mulher, é muito, muito um ato de coragem. Porque tá dentro da gente todas essas limitações. Eu, quando descobri esse número, por exemplo, fui conversar com a minha avó, e aí eu disse, vó, eu descobri um número que, na verdade, era uma lei. Assim, por acaso, se lembra, se isso era verdade, eu sempre questionadora, né? Não é possível, não deve ser verdade. A senhora se lembra se isso era verdade? Porque, assim, pra mim era tão surreal. E eu me lembro rapidamente, desde muito nova, da minha avó trabalhando. A minha avó é enfermeira profissional, trabalhou em grandes hospitais. E aí ela falou que, minha filha, eu não me lembro muito desse negócio de dinheiro, não. O que eu sei é que eu nunca recebi um salário. Sempre era o seu avô, que ia lá na tesouraria, pegar o cheque, trazer para casa, pagar as contas da casa. Então, assim, percebe o quanto que é profundo o desconhecimento da mulher sobre dinheiro, sobre o recurso. Porque no final do dia, tá, fala a verdade, a gente começa a empreender pelo dinheiro. Óbvio, a gente vai fazer o que a gente gosta, a gente vai permanecer porque a gente acredita, porque a gente cria uma estrutura que é o que nos move. Mas o dinheiro, cara, ele é o combustível dessa nossa sociedade. Então, assim, eu realmente acredito que se você é mulher e tem um negócio, você é corajosa pra caralho. E eu me coloco inteiramente à disposição para ajudar mulheres empreendedoras aí no que precisarem, tiverem de desafio. É porque quando a gente pensa numa série de contextos, né? Se a gente pensar, por exemplo, no contexto da maternidade, dos filhos, é a mulher que acaba abrindo mão de uma série de coisas, né? Se a gente pensa num contexto de financeiro mesmo, né? Que a mulher fala para si mesma muitas e muitas vezes que administrar dinheiro não é coisa para ela, né? E isso é um ponto muito importante, porque eu sou de comunicação, né? De uma área completamente oposta. Eu nunca fui uma pessoa que falou assim, nossa, é um dom você administrar as finanças do negócio. Para mim, hoje, eu entendo que a gente precisa contratar pessoas mais capazes que nós se você não domina essa habilidade. Mas tudo pode ser aprendido, né? Tudo pode ser providenciado, é aquilo que você falou. Mesmo que a mulher não queira lidar diretamente com isso, tem sistemas que você pode lançar os dados, tem uma série de questões, né? E hoje eu acredito que até o slogan, né, do nosso podcast, da nossa vela que a gente lançou, que é cada empreendedor é uma luz que inspira outras mulheres a brilharem também. E é justamente sobre isso, né? Sobre você tá carregando, né, a sua bandeira, eu a minha, e a gente juntas poder mostrar para todas essas mulheres que sim, não é a tarefa mais fácil do mundo. Mas também não é fácil estar descontente numa carreira que você não quer sustentar. Esse é o ponto, né? Para mim, como mãe, é muito mais difícil pensar que eu teria que sair de casa 7 horas da manhã, né, e fazer uma jornada inteira de trabalho sem poder cuidar de mim, sem poder cuidar da minha casa, de uma série de outras coisas, voltar no final do dia exausta, ainda dar conta dos filhos e tudo mais. Então, essa jornada empreendedora, por mais que ela seja um ato de muita coragem, eu acho que é uma coragem com o mundo, mas também é uma coragem em assumir quem você é, né, assumir os seus talentos. Então, acho que isso é muito importante. Falando em assumir talentos, você foi listada pela Forbes como uma das mulheres mais influentes na área de tecnologia. Me conta como foi isso para você, como foi esse impacto?
Olha, na verdade, essa história da Forbes é bem interessante, porque era um dia comum na minha vida empreendedora. Eu tinha muita coisa para dar conta ao mesmo tempo, quando eu recebi uma ligação da Gabi da Forbes. E aí ela falou: a gente vai fazer uma matéria com as mulheres mais influentes do mercado de tecnologia do Brasil. Por exemplo, Cristina Junqueira, Fernanda, você. Aí eu, oi? Aí eu falei, tá, mas eu tô na lista junto com a Cristina Junqueira? Aí ela, Andresa. E eu não percebi como que isso aconteceu. Eu tava tão focada no meu propósito de levar o meu produto, o meu conhecimento para o máximo de empreendedoras possível, que eu não tinha percebido tudo que eu tinha construído para fora do negócio também, para o mercado. Então, esse convite da Forbes, eles fizeram uma pesquisa no mercado de tecnologia, perguntaram para as pessoas do mercado quando elas pensavam em mulheres que estavam movimentando o mercado de tecnologia, quando elas pensavam em mulheres que estavam fazendo algo diferente, que estavam se destacando, quais eram os nomes que elas pensavam, e eu fui um dos nomes mais citados. E aí, nesse ano especificadamente, eu estava muito focada em executar. Foi um ano que, em 2 meses, eu fiz 70 palestras. Foi um ano que a gente aumentou a base de usuários, né, que são clientes do nosso sistema, que era a minha empresa da época, em 3 vezes. Então, foi um ano de muito trabalho. E eu sempre falo que esse é o reconhecimento de um trabalho que foi focado em trazer retorno para os nossos clientes. Estava muito, muito, muito focada em realmente levar um conhecimento sobre como que você faz do seu negócio algo que você vai investir tempo agora e ele vai te dar retorno para o longo prazo também. Então, foi consequência de foco no trabalho. Eu falo que quando a gente faz aquilo que a gente ama de verdade, né? Todo o resto acontece, né? Não tem esse segredo, né? Mas nem todos os dias são flores, né? Conta pra gente qual foi a maior dificuldade empreendedora que você teve, assim, até hoje. Em algum momento você pensou em desistir ou você falou assim, não, isso daqui tá sendo perrengue, mas não vou desistir. O que você considera até hoje um dos maiores desafios que você já viveu? Olha, são tantos perrengues que eu não consigo listar num só. Mas vou te dar um contexto. Eu vim para São Paulo, sou de Fortaleza, Ceará, e vim morar em São Paulo durante a pandemia, sozinha. Meu time, a minha sócia ficaram em Fortaleza e eu vim porque a gente estava terminando a captação de investimento e precisava construir marca, independente se tinha uma pandemia rolando no mundo ou não, o meu negócio ele tinha que escalar. Então eu vim para São Paulo focada em, apesar de todo esse cenário, fazer o meu negócio crescer. Então começa por aí, uma cidade nova, sozinha, no meio da pandemia. Ok, eu sou muito grata porque eu já era a Andresa da Hermione, então eu já tinha feito muitos movimentos de conexão dentro do mercado de tecnologia. E estar em São Paulo, essas conexões foram, né, potencializadas. Então, mas ainda assim começa por aí. No momento que a minha empresa começou a crescer mais rápido, eu me vi sozinha numa cidade grande como São Paulo, sem nenhum dos meus melhores amigos, nem minha família, e o relacionamento escolheu ficar em Fortaleza e tudo bem, porque eu estava muito comprada com o que eu estava construindo. Depois, a Hermione começou a crescer muito, muito, muito rápido e eu precisei fazer coisas que antes eu não fazia. Então, eu, como executiva, especialista em planejamento estratégico, sempre soube construir um plano de negócio. Sempre soube como trazer dinheiro de uma forma específica, que é a captação através de investidores. Mas eu não sabia como fazer um lançamento. Eu não sabia como montar um time de vendas. E eu precisava aprender isso rápido. Por mais que eu não soubesse, eu não tinha muito tempo de aprender.
Então, eu comecei a montar estratégias para aprender de forma rápida. E uma das minhas estratégias foi ter mentores. Só que ainda assim, esse foi um dos meus principais erros também. Não erros, mas talvez aprendizados. Porque eu estava ali na tentativa de fazer dar certo. Então, eu tenho um network muito abrangente, principalmente na área de negócios. E eu chamei pessoas que tocam a realidade de grandes negócios para mentorar os meus líderes e dar para eles o conhecimento que eu não tinha, principalmente nessa frente comercial e marketing. Alguns mentores não tinham conhecimento específico para a realidade do meu negócio. Então, a gente fez testes que a gente não questionava, porque achava que o mentor ia saber tudo. E eu não coloquei tempo em aprender para poder ter capacidade de questionar. Isso fez com que a gente perdesse algumas oportunidades, se desenvolvesse mais devagar nessas áreas. Depois, a gente precisava tomar decisões específicas sobre estratégias comerciais de lançamento. Lança primeiro um ou outro. Eu também não tinha conhecimento, a gente fez testes muito rápidos. Então, teve vários erros e desafios que eram coisas que eu estava fazendo pela primeira vez. Não tinha conhecimento específico, não coloquei o meu tempo em aprender. E aí eu digo sempre para os meus mentorados que é o seguinte: você como empresária não precisa saber de tudo. Mas você tem que ter um conhecimento suficiente para você validar se aquilo é benéfico ou não para sua empresa. Sim, com certeza. Então, foram aprendizados muito nesse sentido, sabe? De eu ter focado muito na velocidade e não necessariamente no aprendizado que o meu negócio precisava passar. E aí teve alguns erros que essa minha sede desesperada por velocidade e crescimento me deixaram cegas o suficiente para não ver determinadas oportunidades ou tomar determinadas decisões erradas mesmo. E também respeitar o tempo da jornada mesmo, né? Eu acho que acho que toda empreendedora passa por isso em algum momento do seu negócio, né? De ter um objetivo e falar assim, não, eu vou atrás desse objetivo e eu dou conta, isso e aquilo. Só que isso pode custar outros pontos, né? Então eu acho que a gente é uma das coisas que eu exercito muito no meu negócio, ir contra o imediatismo, né, de deixar o tempo de cada coisa que precisa ser maturada, né? Claro, você não pode perder o ritmo, né? Porque eu acredito que sempre mais rápido é mais fácil, né? Mas quando a gente vai respeitando, né? Vai dormindo sobre o assunto. Meu marido também é muito na área de negócio e ele fala, amor, dorme sobre o assunto pelo menos uma noite antes de implementar, porque eu tenho uma ideia e saio executando. Então, isso realmente é um ponto pra gente trabalhar, né? Total. E hoje eu mentoro exclusivamente negócios digitais. Eu criei um método que eu transformo expertise em negócios que escalam, que têm valor de mercado, que tem aí uma previsibilidade no longo prazo. Hoje, eu vejo muito os meus mentorados nessa pressa infinita, óbvio que é muito característico do marketing digital, né, ter essa pressa infinita de crescimento de escala. Mas eu vejo muito os meus mentorados nessa pressa infinita de executar. E aí, um conselho que eu dou para eles, e que na verdade vale para todo tipo de negócio, a gente, como empresária, tem a principal missão de defender a estratégia do negócio. Principalmente quando o negócio ele começa a ficar grande, a ter time, a ter processo, a ter volume de cliente, recorrência. E a gente tem que ser defensor da estratégia por quê? Porque o mais fácil é a gente atrair pessoas executoras, pessoas que sabem como fazer as coisas. E o mais difícil é tirar da cabeça a estratégia, da cabeça de quem é fundador, de quem criou o negócio, e trazer isso para o mundo. Então, a gente precisa passar mais tempo
tirando a estratégia da nossa cabeça e deixando ela exposta, planejada, estruturada, para nossa empresa conseguir executar aquilo que importa. Porque se a empresária ela vira também uma máquina de execução, quem é que vai validar se a estratégia tá boa ou tá ruim? Quem é que vai poder ficar no topo dizendo mais para a direita, mais para a esquerda? Tá todo mundo lá embaixo operando loucamente o chão de fábrica? Quem é que vai validar se o resultado tá bom? Então, é um exercício, tá? Não é tipo, ai, nossa, é super fácil, cara, mas é um exercício, é um exercício. Ser empresária é um exercício de construção, de modelagem. Certeza, com certeza. E se você pensar assim, num top 5 dicas principais que uma empreendedora precisa ter para fazer o negócio dela acontecer. Com certeza, ponto de partida, um planejamento estratégico. Começa do planejamento. Por que eu falo para começar do planejamento e não só da execução? Porque eu já sei que vocês são boas demais em executar. Então, começa por aquilo que está faltando completar. Então, faz um planejamento do negócio mesmo. Qual que é o objetivo do negócio? O que você espera que ele conquiste? Né? Não confunde a pessoa empresária com o negócio. Separa essas duas pessoas, seria o meu segundo conselho. Enxerga realmente o seu negócio como uma parte sua, tudo bem, mas uma parte sua que está indo para o mundo se desenvolver, crescer, se estruturar, ficar bem robusta, tão boa, ou eu aconselho que fique melhor do que você. Que o seu negócio ele seja muito mais inteligente do que você, muito mais estruturado do que você, que ele seja realmente muito melhor posicionado do que você. Para que com isso você consiga ter retorno no longo prazo. Que aí é o meu terceiro conselho. Olha para o seu negócio não só como algo legal que você está fazendo agora porque você gosta. Olha para o seu negócio como algo que você está planejando agora, você vai executar daqui a pouco e você vai ter certeza que todo esse esforço que você vai fazer, ele vai te dar um retorno no longo prazo. Daqui a 12, 24 meses, vão estar chegando clientes melhores do que você tem hoje, porque você está se planejando para esse longo prazo. E fazer esse acompanhamento de crescimento do seu negócio, para além do dinheiro que entra, conseguir medir realmente o desempenho do negócio, números que eu acho que são assim indispensáveis. Acompanhar qual que é o lucro que o negócio está dando, não olhar só para o faturamento, não olhar só para o ROI para quem trabalha com marketing digital. Olha para o lucro e olha de forma bem honesta, cara. Faz a gestão financeira. Realmente, Andressa, eu não gosto. Cara, tem um monte de material. Eu mesmo tenho um curso rápido que é Como Tomar as 9 Principais Decisões Financeiras e uma ferramenta que se preenche quase automática e você vai todo dia olhar lá os gráficos, se tá bom, se tá ruim. Porque é muito comum que a gente não queira olhar para o dinheiro e para a gestão financeira, para o movimento dos números, com medo. Só que a coisa que mais pode acontecer é simplesmente o seu fluxo de caixa está refletindo aonde você precisa melhorar. Sim. Então, olha que coisa ruim. Fui ver o meu fluxo de caixa e ele falou que eu estou gastando demais no administrativo. Gente, enxerga isso como uma benção. Os números, eles te mostram aonde você precisa melhorar para conquistar o seu objetivo. É só isso que significa um fluxo de caixa, entendeu? É só um montante de linha numérica te dizendo como que está o seu desempenho no negócio e aonde você pode melhorar, aonde você tem a oportunidade de melhorar. Então, esses seriam os meus conselhos para a jornada empreendedora não precisar ser difícil, para ela ser mais inteligente e mais fluida. Muito bom. Eu sou desse time do empreendedorismo leve também, porque quanto mais a gente refina a nossa estratégia, mais conhecimento a gente tem, mais fácil fica de levar todas as coisas, né? E para a gente fechar esse episódio que tá uma delícia, quais são os próximos passos da Andressa Rodrigues? Os que você pode contar, revelar por aqui? Boa! Eu tô focando meu melhor tempo e energia em construir um negócio de formação e escala para transformar experts em negócios que escalam,
tem valor de mercado e retorno no longo prazo. Nos últimos anos, eu me apaixonei pelo marketing digital, tenho focado meu tempo em mentorar exclusivamente negócios do digital e tenho aprendido que educação é a base para todos os outros pilares da nossa sociedade. E a educação digital, que é o que majoritariamente a maioria dos experts fazem, ela precisa existir no longo prazo. E ela não vai existir se o expert gastar todo o tempo e energia dele só fazendo lançamento. Ela precisa ser estruturada, né? Esse produto que o expert é, que a inteligência dele é, porque tem gente boa pra caralho. Ele precisa ser estruturado no negócio para dividir e consumir a energia do expert de uma forma inteligente, para criar novos produtos que não dependam dele e isso seja um negócio sustentável no longo prazo. Estou trazendo toda Seja uma uma empresa empresa mesmo. mesmo. Eu estou trazendo tudo que eu aprendi em toda a minha carreira como executiva, como empresária. Estou trazendo muita coisa no mercado de tecnologia e inovação que foram negócios e são negócios que estão escalando no longo prazo, como conhecimento para os experts se tornarem também esses negócios que escalam e que no longo prazo a gente vai ouvir falar deles como cases de sucesso de negócios, sabe? Então esse é meu objetivo, transformar experts em negócios que vão aí ter previsibilidade no longo prazo, para a gente ter certeza que, cara, essa gente que é muito boa, muito inteligente, vai existir no longo prazo também. Com certeza, e o seu trabalho é fundamental. Eu acredito demais, né? Não acreditaria se eu não também trabalhasse com isso. Eu falo assim que a gente olha para ambientes até opostos, né? O meu foco é negócios tradicionais, né? Trabalho muito com pequenas e médias empresárias ali no negócio tradicional. E eu acredito, assim, sinceramente, que o futuro é a educação. Que quanto mais a gente se capacita, quanto mais a gente busca pessoas que vão nos ajudar a atingir o próximo nível, e não vai ser uma pessoa nem duas, vai ser uma jornada de aprendizado, né? Nós, como mulheres, como empresárias, o tempo todo a gente está aprendendo, se capacitando, e eu acho que já ficou no passado essa visão de que você não precisa mais aprender, né? Você fez um MBA, você fez uma pós-graduação e está resolvida a sua carreira, né? Então, a gente precisa cada vez mais, né, dedicar tempo a se capacitar, investir em ferramentas que vão fazer com que o nosso negócio avance, né, de uma forma menos dolorosa e profissionalizar, né? O mercado ele precisa se profissionalizar cada vez mais. Com Eu certeza. acredito muito nisso também, tá? Eu acredito realmente que a jornada empreendedora, ela é um jogo infinito. Não é nem uma maratona, é um jogo infinito. A gente vai estar o tempo todo aprendendo, redesenhando, seguindo, aprendendo, redesenhando, seguindo. E que bom que é assim. Talvez por isso que a gente é tão apaixonada, porque nunca tem fim. A gente está o tempo todo no desafio, na conquista. Com certeza, com certeza. Ah, Andressa, adorei nosso bate-papo. Tenho certeza que vai abrir a mente de muitas pessoas que estão ouvindo a gente. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu tenho certeza que a sua missão, ela vai ser cumprida de forma grandiosa, porque o mercado precisa de pessoas como você, de pessoas que tenham essa visão e que realmente decidiram abrir mão ali do seu tempo pessoal, numa carreira que já estava resolvida, né, para ajudar outras pessoas a seguirem em frente também. Muito obrigada. Obrigada, espero ter ajudado. O que vocês precisarem, contem comigo. Conteúdo, enfim, ferramentas, o que vocês precisarem para facilitar essa jornada empreendedora, contem comigo. Pode deixar, contaremos sim. Esse podcast é um oferecimento do Método Rara, que acredita que cada empreendedora é uma luz que inspira outras a brilharem também. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!